Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso de Tricologia Natural. Hoje, para nossa segunda aula, aromaterapia capilar. E hoje eu já terminei o meu trabalho aqui na clínica, já encerrei os meus atendimentos de hoje e eu usei muito os óleos essenciais. Com certeza eu usei os 4 óleos essenciais que nós vamos ver aqui hoje a partir de agora. Esse vídeo, como vocês sabem, é gravado. Eu tirei um tempinho no final do dia do meu trabalho, essa semana, para montar essa aula para vocês. Mas eu tô aqui ao vivo no chat respondendo as perguntas e qualquer dúvida que vocês possam ter durante essa aula. E eu sei que muitos de vocês não vai conseguir acompanhar as nossas aulas ao vivo, mas elas vão ficar gravadas e vocês também podem deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que depois, durante a semana, com certeza eu prometo que vou responder para vocês. Nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, tá? O link está disponível aqui na descrição e lá eu envio material de apoio das aulas, as notificações, então quem quiser pode entrar lá. E quem se inscreveu lá no formulário de inscrição, no período de inscrição no meu Instagram, @andrea.tricologia, vai receber uma surpresa no final desse curso. E quem não sabia e não se inscreveu, não precisa ficar triste, fica atento, porque no próximo mês nós vamos ter um outro curso com outras aulas bem bacana que eu estou organizando. E esse curso, na verdade, nasceu de um desejo meu de dividir esses conhecimentos tão ricos com vocês, porque eles são tão disponíveis e tão acessíveis e podem trazer tantos benefícios para o nosso cabelo e para a nossa saúde, que precisava ser feito. Eu já comentei também na primeira aula que eu estou usando como referência para essas aulas o livro Tricologia Cosmética Capilar, da Companhia Farmacêutica. O link para quem quiser adquirir vai estar também aqui na descrição. Não é patrocínio, mas também se quiserem patrocinar, isso aqui é uma utilidade pública, esse livro é maravilhoso, tá? Então fica essa dica. E vocês vão ver a riqueza de substâncias que nós temos no nosso dispor, nesses 4 óleos essenciais e 4 óleos vegetais que a gente vai explorar aqui hoje. Então, pessoal, os óleos essenciais e os óleos vegetais, eles têm algumas diferenças e algumas semelhanças que são importantes entre eles. Entre as semelhanças, nós podemos dizer que os dois são extraídos de plantas, né, de vegetais, na verdade, de diversas partes diferentes das plantas. Praticamente a planta inteira, desde a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e as sementes. E as diferenças são muitas. Começando já pela forma de extração, a forma que nós usamos para obter esses óleos. Eu já coloquei para vocês ali no slide, né? Os óleos vegetais, então, geralmente eles são extraídos por processo mecânico, tá? De prensagem a frio, sem o uso de calor, para poder preservar as características e os compostos que vocês vão ver, que são tão importantes e que a gente obtém deles para uso cosmético, terapêutico e também alimentar, né? Vocês provavelmente conhecem alguns azeites e gorduras alimentares, né, por prensagem a frio, como o azeite de oliva e o óleo de coco. Mas eles são incontáveis, né? Existem muitos. E os óleos essenciais são geralmente, na maioria deles, extraídos por destilação a vapor. Mas também existem alguns que são extraídos por prensagem e por destilação seca, tá?
E o que são, então, as características químicas tão importantes, né, para nós, que fornecem os benefícios terapêuticos desses óleos? Nós vamos conhecer, tá? Então, a química dos óleos essenciais. A gente convenciona chamar esses extratos voláteis de óleos, mas nem todos eles têm a característica oleosa, tá? Alguns são resinas e outros são quase como um álcool. Por quê? Por causa da característica volátil presente neles. E isso se deve à composição deles, tá? Pois eles contêm álcoois, acetonas, aldeídos, que são elementos voláteis. E outra característica é a afinidade lipofílica, ou seja, a afinidade com outros óleos, com gorduras, com sebos, com manteigas. Por isso que a mistura de óleos essenciais e óleos vegetais é tão estável. E é por isso que ela é muito utilizada na aromaterapia. E por serem voláteis, né, eles evaporam em contato com o ar. Se eu esquecer um óleo essencial aberto, aqui na clínica já aconteceu, eu perco meu óleo, né? Uma boa parte dele vai embora com o ar. Outro ponto importante é que a composição química e a qualidade dos óleos essenciais vão variar de acordo com a época de colheita. E também do lugar, né, que as plantas usadas para esse óleo foram cultivadas, de qual parte da planta e com qual método de produção e extração eles foram feitos. E esses óleos, eles são misturas multicomponentes, né? Sendo que um único óleo essencial pode ter até mais de 400 substâncias químicas, tá? Isso é muita coisa. E o maior grupo de substâncias químicas encontradas em óleos essenciais são os terpenos. Eles são os mais importantes aqui para nós hoje. E o que são então esses tais de terpenos? Nas plantas, são os terpenos que protegem elas e são os responsáveis pelo seu crescimento. E é nos terpenos que a gente encontra as substâncias medicinais, que têm os diversos efeitos terapêuticos que a gente tanto quer utilizar aqui. Esses compostos, todos presentes nos óleos essenciais, são relativamente instáveis, tá? Por isso que eles devem ser muito bem armazenados em frascos escuros, bem fechados, né, para não saírem fugindo, e protegidos do calor e da luz, para que eles não percam essas propriedades farmacológicas dos terpenos. Agora, então, nós vamos passar o slide e falar um pouquinho de quais são essas características terapêuticas presentes em cada um desses óleos essenciais, né? Que podem ser, então, fornecidas através desses terpenos e também de outros componentes químicos importantes. O óleo essencial de lavanda, o Lavandula angustifolia. Esse óleo essencial é um clássico da cosmetologia. Ele apresenta ação cicatrizante, analgésica, anti-inflamatória, calmante, antioxidante, hidratante, antifúngica e sedativa, tá? Na tricologia natural, ele é importante tanto para o tratamento de inflamações, ou seja, praticamente todas as alopécias, todas as quedas capilares, as dermatites e também como um prolongador da fase de crescimento dos fios, a fase anágena. Um estudo comparou o uso do óleo essencial de lavanda com um remédio tópico aí, convencional, mais utilizado para o tratamento das alopécias. E os resultados foram excelentes para a lavanda, mostrando que ela é muito eficaz, tá?
e com poucos efeitos colaterais. Na verdade, podem ocorrer, né, de alguma pessoa ter algum tipo de alergia a algum composto dos óleos essenciais. Mas os resultados, então, foram muito bons para esse uso. Quem tem dor, sensibilidade no couro cabeludo, pode se beneficiar muito do uso do óleo essencial de lavanda. Outra questão, tratamento da insônia. E o que tem a ver cabelo com insônia, né? O que está relacionado a isso? Pois é, a melatonina, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, entre outros hormônios que são liberados ali naquela cascata hormonal que ocorre durante o sono reparador, são simplesmente essenciais para a saúde do cabelo. E a gente vai utilizar a lavanda em diferentes técnicas aqui durante o curso. Hoje, na nossa prática, que a gente vai preparar um blend anti-queda, utilizando também a lavanda. O próximo óleo essencial, que também não fica para trás de nenhum remédio tradicional utilizado aí nos estudos científicos comparativos de eficácia para queda e alopécia, é o óleo essencial de alecrim. O famoso Rosmarinus officinalis. Gente, perdoe meu latim, eu não sou fluente, tá? E ele tem as ações terapêuticas aqui relacionadas, então, no slide. Anti-inflamatória, cicatrizante, vascularizadora, né? Ele estimula a microcirculação periférica, a circulação da pele, combate radicais livres, trata as inflamações. E o próximo óleo, que é a estrela também dessa aula, é o óleo essencial de hortelã. E nós temos duas irmãs, a hortelã-pimenta e a hortelã-verde. Embora elas sejam parecidas, né, elas têm alguns compostos diferentes. Para esse curso, dentro das fórmulas propostas, eu escolhi a hortelã-verde. O nome científico dela é Mentha spicata. Sempre que vocês forem comprar os óleos essenciais, observem o nome científico para comprar o óleo correto. Então, além do efeito anti-inflamatório, que nós já vimos nos outros dois óleos citados, e do efeito analgésico também, que a lavanda também tem, a hortelã verde tem também o efeito antisseborreico, adstringente, refrescante, antifúngico, antiprurítico, né? Ele tira a coceira. E quais são as disfunções do couro cabeludo que vem em mente de vocês com essas características? Dermatite seborreica, caspa, excesso de oleosidade. Então, a hortelã verde, ela é excelente para esses problemas. E não menos importante, né? Muito pelo contrário, a melaleuca, ou tea tree em inglês, ou melaleuca alternifolia em latim, excelente para quase todo problema capilar que vocês vão ter. Se não puderem comprar todos, comprem a melaleuca. Ela é ótima para desequilíbrio da microbiota da pele, caspa, acne, oleosidade, coceira, irritação. Ela protege e fortalece a imunidade da pele. Vocês conhecem algum problema autoimune, psoríase, alopecia areata, por aí vai? Então, novos estudos também demonstraram que ela auxilia no tratamento da calvície, da alopecia androgenética e também das quedas capilares. E nós também vamos usar muito ela durante esse curso. Então, entrando agora nas propriedades terapêuticas dos 4 óleos que nós vamos usar nesse curso. O óleo vegetal de abacate. Ele é extraído por prensagem a frio do caroço do abacate e ele é rico em vitaminas antioxidantes que desinflamam a nossa pele. Ele também é rico em minerais essenciais para a saúde do folículo capilar, a nossa fábrica de cabelos.
o potássio, magnésio, o fósforo, o cálcio, o enxofre. O enxofre, que é um componente essencial para ligações químicas que formam os fios. Em cobre, que foi estudado por participar na diferenciação de células-tronco, que pode reduzir a perda capilar, participar do bom funcionamento do ciclo dos cabelos. E ainda não bastasse, ele tem uma alta permeabilidade cutânea, né? O que significa isso? Ele pode ser usado em conjunto com outros óleos vegetais para melhorar a penetração desses ativos, desses óleos na nossa pele, porque ele melhora a entrega desses ativos. Assim como o óleo essencial de alecrim, que também faz isso, tá? A gente pode utilizar eles em formulações só para aumentar a permeabilidade. O óleo vegetal de jojoba. Esse óleo nem dá para chamar de óleo. Ele é um fluido tão fininho, ele é excelente para desobstrução, ele tem efeito antioxidante, tem efeito anti-inflamatório, ele destrói sebo, ele é ótimo para dermatite seborreica, ele é ótimo para pele oleosa, ele fortalece a pele nos processos descamativos. O óleo de semente de abóbora, ele tem efeito DHT blocker, ele bloqueia a enzima que converte a testosterona em DHT no nosso couro cabeludo, o hormônio que afina e encurta os nossos cabelos. Ele é rico em vitaminas antioxidantes. Ele também é muito usado na aromaterapia capilar, para queda, para calvície, para areata, para excesso de oleosidade. Então, ele tem inúmeras funções. Nós vamos ter uma aula muito legal no mês que vem sobre os oleatos, que são as infusões oleosas de ervas. E nós vamos usar muito o óleo de semente de abóbora. Além disso, se você tem esses problemas citados, você pode consumir também tanto as sementes, né, da abóbora, que também são ricas em zinco, que é um outro mineral que tem também um potencial anti-androgênico, e também o óleo puro mesmo, né? O óleo de semente de uva é excelente para os fios e para o ressecamento da pele. Ele é um potente hidratante que pode ser usado em formulações tanto para tratar os fios como para tratar processos descamativos da pele. Ele também pode ser misturado em máscaras capilares, ele pode ser usado como um pré-shampoo para proteger os fios, né? Quando estão muito porosos, quando estão com danos por processos químicos. Ele também é rico em polifenóis, em antioxidantes para a pele. Ele fortalece e equilibra, então, o manto hidrolipídico da nossa pele. Nós temos, além dos óleos vegetais, outros carreadores, que são bases em que a gente pode misturar os óleos essenciais para poder aplicar na pele. Ué, mas eu não posso aplicar puro na minha pele? Eu vi por aí um vídeo que pode até tomar com água, né? O óleo essencial. Gente, vamos ter uma conversa muito séria agora. Se nós aprofundássemos todas aquelas 400 substâncias que podem conter um único óleo essencial, faltaria tempo. Mas uma das características presentes na maioria dos óleos essenciais é que eles são cáusticos. Você já ouviu falar em cáustico? Aquilo que corrói tecidos, corrói as mucosas. Então, não existe nenhuma comprovação de segurança no consumo via oral de óleos essenciais, tá? É muito importante. Os farmacêuticos que pesquisam, que estudam de forma séria e aprofundada essas composições, né, dos óleos essenciais, eles são muito objetivos, né, em desaconselhar esse tipo de uso. Inclusive, nós temos que ter prudência até para manipular esses extratos, né? A gente tem que respeitar religiosamente as doses, as concentrações, né, que são indicadas ali nas fórmulas. Então tem que ter muito cuidado. Eles podem ser muito tóxicos se eles forem utilizados
da forma equivocada, tá? Não devem jamais ser aplicados em crianças, em animais, sem conhecimento. Nem devem ser aplicados em regiões de mucosa, pois as mucosas absorvem demais, né? E muito menos próximo dos olhos, tá? Dito isso, então, eles podem ser diluídos também em bases hidratantes em gel ou em creme. O gel neutro, ele não forma resíduos na pele, né? Ele pode ser usado na argiloterapia, que nós vamos ver na próxima aula. E o creme neutro, né, ou a máscara neutra também, eles não têm fragrâncias, né, nem corantes, e eles servem para acrescentar mais agentes emolientes nas nossas fórmulas. Então, principalmente onde precisar de mais oclusão, como na psoríase, por exemplo, né, que eu preciso dar mais ativos hidratantes para aquela pele que já está sensibilizada, para poder formar uma camada nessa pele. Então agora nós vamos ter alguns slides, né, com sugestões de fórmulas que servem para tratar diversos problemas, baseados nessas informações que vocês conheceram aqui, tá? E podem ser utilizadas no dia a dia de vocês para trazer mais conforto e mais bem-estar, tá bom? Então, agora a gente vai passar para a parte prática, né? Vamos experimentar o que a gente estudou. Para essa aula de hoje, eu selecionei uma das fórmulas que eu enviei para vocês no material de apoio, lá no nosso grupo do WhatsApp. Muitas pessoas não têm, se vocês quiserem, entrem lá, dá tempo ainda. Esse grupo vai ficar aberto até primeira semana de fevereiro, tá? Então ainda dá tempo de entrar lá. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Aqui então, para o preparo então da nossa fórmula, o que a gente vai precisar? Para essa fórmula então, para queda capilar, calvície, alopecia endogenética, mas também excesso de oleosidade também pode ser legal, a gente vai utilizar o óleo vegetal de abóbora. Eu não falei muito dele lá atrás, porque eu ia aproveitar que a gente já ia falar dele nessa fórmula, para citar então quais são essas propriedades antiandrogênicas desse óleo. Existem já diversos estudos mostrando essas características presentes nesse óleo. Então, ele tem fitoesteróis, que tem a ação de bloquear a enzima que converte a testosterona em DHT. O DHT, dihidrotestosterona, é o hormônio que em muitos casos, né, ele afina o nosso cabelo. Ele está ligado ali para quem tem alopecia endogenética, por exemplo. O que acontece? A alopecia androgenética não significa que você tem mais DHT, até pode acontecer por alguns distúrbios hormonais, mas principalmente significa que você tem mais sensibilidade a esse hormônio nessa região de cima, no topo, nas laterais e na coroa, tá? A nuca, geralmente a gente não tem afinamento, pelo menos não é observado, tanto que em casos de transplantes capilares, se retira o folículo que não tem essa sensibilidade a esse hormônio da nuca, geralmente da região ali onde é mais protegida, e se implanta ele aonde está precisando, né, implantar. A gente tem alguns estudos mostrando benefícios para pessoas que usaram, tomaram, né, o óleo de semente de abóbora em cápsulas e também em uso tópico, que é o nosso caso aqui desse curso hoje.
Mas, claro que ele sozinho não vai fazer milagre, né? Quando a gente fala de problema capilar, a gente tem que ter um conjunto de técnicas, de abordagens, de profissionais envolvidos, né? Então, é importante que se entenda que os tratamentos naturais, eles são complementos, né? Eles não são substitutos. Algumas pessoas têm muitos efeitos colaterais negativos consumindo os remédios tradicionalmente utilizados como antiandrogênicos para tratar esse tipo de problema. Então, essas pessoas podem se beneficiar muito, porque você está utilizando um antiandrogênico ali, outro antiandrogênico aqui. Então, a gente vai juntando e, no fim das contas, o efeito é muito bom. A base, né, o carreador desta fórmula é o óleo vegetal de semente de abóbora. Aqui nós vamos utilizar 30 ml. É uma dose, assim, meio padrão para a gente fazer um frasco que dure mais ou menos 30 dias, tá? Mas você pode, se você tem muito cabelo, né, ou vai utilizar menos, pode fazer menos. Então, essa é a fórmula e você faz a quantidade que julgar necessária, né, para atender aí o seu dia a dia, porque ela pode ser guardada, né? Ela deve ser guardada de preferência na geladeira, para não perder aquelas propriedades que a gente já estudou dos óleos, né? Então vão ser para essa proporção de 30 ml, a gente usa 12 gotas de óleo essencial de alecrim, 9 gotas de óleo essencial de hortelã e 6 gotas de óleo essencial de lavanda, né? Então essa é a fórmula. No próximo slide a gente vai mostrar como vai ser aplicado esse óleo. Para a aplicação desse blend anti-queda que a gente produziu, a gente vai utilizar um pente fino, né? Ali, como vocês podem ver, a nossa modelo, né? Ela tá utilizando um pente fino para dividir, então, o cabelo, expondo o couro cabeludo, porque esse óleo, essa mistura que a gente fez, gente, ela tem que ir na pele, ela precisa encostar na pele para ela poder ser absorvida pela pele, né? Lembra? Através da permeabilidade cutânea, para poder chegar lá no folículo, para poder chegar ali aonde precisa, né? Para estimular o crescimento. Não adianta passar no fio que não vai acontecer nada, né? No máximo vai hidratar o fio do cabelo se estiver precisando de óleo. Mas o ideal é que ele chegue exatamente na raiz. Então a gente precisa dividir, tentar pingar ali pouquinhas gotas, né? Eu sugeri cerca de 5 gotas por cada área. Dá mais ou menos para todo um couro cabeludo cerca de 2 ml a 3 ml, tá? Então você vai aplicando ali pouquinhas gotas, massageando. É importante aplicar em toda a área que você tem queda e que você tem afinamento, tá? Para que essa região receba esse tratamento. Vai deixar 20 minutos agir esse produto. Pode também ser aplicado nas sobrancelhas, se você tem queda nas sobrancelhas ou ao longo dos anos aí sentiu que diminuiu ou ficou com falhas na sobrancelha, pode também utilizar. Sempre respeitando muito a diluição do óleo essencial e evitando passar muito na pálpebra, né? A gente tenta passar sempre bem na sobrancelha mesmo, fazendo uma massagem sempre em movimentos para cima, né? Vai movimentando para que pegue bem na raiz dos pelos, né? O importante é que a pele entre em contato com o óleo e não o pelo, tá, gente? Então precisa esfregar um pouquinho para que o óleo penetre ali na pele, né? Terminou de usar, fecha muito bem e vai guardar ou num armário bem fechado ou na geladeira. Por que na geladeira? Gente, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, eu não sei se aí está muito quente, está muito frio, mas o calor é aquilo, ele estraga o óleo mais rápido, né? Ele degrada o óleo, vai fazer aquele processo de deixar o óleo rançoso, né? Perde as propriedades do óleo. Então a gente evita, né? Se você mora num lugar muito quente, está fazendo muito calor aí, o Brasil inteiro está fazendo muito calor,
Aqui em Porto Alegre, inclusive, está muito quente. Então, a gente convém guardar na geladeira, tá? Só para garantir. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma coisa importante. Terminou os 20 minutos, lava o cabelo. Pelo mesmo motivo de degradação do óleo. Não adianta pensar assim, vou deixar 1 hora para fazer mais efeito. Não vai fazer mais efeito, tá? O ideal é 20 minutos, no máximo 30 minutos. Esse tempo é suficiente para que o óleo atinja ali a parte da pele que ele precisa atingir, para que ele seja absorvido. Então, deixar mais tempo do que isso, pode ocorrer que o calor do próprio couro cabeludo vai estragar o óleo, né? Então, aí pode dar até efeitos ruins ali para a pele, porque imagina essa gordura ali rançosa, né? Pode dar algum desequilíbrio na pele, inclusive. Não durma com o óleo, evite esse tipo de situação. Então, o ideal é usou, terminou o tempo ali de aplicação, já vai para o banho e já lava o cabelo, né? Ou lava o cabelo, né? O ideal é fazer sempre ele como um pré-shampoo. Terminou de lavar, retira bem com o shampoo ali na raiz, né? O shampoo com a água morninha, não precisa ser muito quente. Também, se ela for muito fria, ela não vai ser suficiente para retirar o óleo, né? A gente quer que quebre. Então, o efeito de calor da água quente com o shampoo vai ser suficiente para remover bem esse óleo e não deixar nenhum resíduo, tá? Por quê? Porque depois do banho, depois que você lavou o cabelo, a gente vai aplicar o nosso tônico. Esse tônico que vai ser feito lá na última aula, tá? Então, aguardem. Eu queria agradecer muito pela participação de vocês, para quem veio aqui, assistiu essa aula. Deixem os seus comentários, né? Eu estou super aberta aos comentários de vocês. Se ficou alguma dúvida, eu vou responder, vou tentar, na medida do possível, das minhas limitações, responder vocês, tá? Gostaria de agradecer também quem estava aqui na última aula ao vivo comigo, né? Quero agradecer muito vocês por terem separado esse tempinho, né, para vir assistir a aula aqui comigo e comentaram ali no chat, tá, gente? Muito obrigada. Também vocês podem me seguir no Instagram. Lá eu posto muito conteúdo, né, sobre cabelos. Estou sempre postando vídeos também explicando sobre essas condições, essas disfunções do couro cabeludo. E tratamentos também, né? Tratamentos que eu faço aqui na clínica, tratamentos que vocês também podem até aplicar em casa. Então, não percam a próxima aula. A próxima aula é argiloterapia capilar. A gente vai estudar 3 argilas, tá? 3 argilas que eu separei para essa aula. E vai ser um conteúdo também muito interessante, né? As argilas, elas são maravilhosas para tratar diversas disfunções, para repor minerais. Então, a próxima aula vai estar muito legal também. Até lá. Tchau, tchau.